Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao capítulo que fala do nosso sistema nervoso. Vamos agora para os módulos 59 e 60. Esse módulo ele vai falar para a gente aí da anatomia e fisiologia do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele vai ser dividido em duas partes, a parte central e a parte periférica. A parte central do nosso sistema nervoso vai ser responsável pela interpretação e geração de respostas aos estímulos que são captados pela parte periférica. A parte periférica, ela vai ser formada por um conjunto de nervos e gânglios, que eles são responsáveis por captar os estímulos aí do meio através dos órgãos do sentido e dos órgãos internos. Eles levam essas informações para a parte central e transmitem aí as respostas aos órgãos efetores, principalmente para os músculos e glândulas. Então, lembra que eu exemplifiquei para vocês? Colocou a mão sobre uma superfície quente, lá, a tampa, por exemplo, lá do forno. Aquela tampa está quente. Você coloca a mão e deixa ela ali para torrar, queimar, ou você coloca a mão e tira? Ah, eu coloco a mão e tiro, justamente por conta aí da sua parte periférica. A parte periférica é formada por gânglios, então, e nervos que comandam aí essas respostas, juntamente com a parte central, ou seja, a parte central e a parte periférica trabalham juntas. Uma depende da outra para que tudo no nosso corpo possa de fato acontecer. Então, dessa maneira, nós temos as duas partes trabalhando juntas. Aqui nessa imagem, ele mostra para a gente o encéfalo e a medula espinal. Essas fazem parte aí do nosso sistema nervoso central. E o conjunto de nervos e gânglios, aqui ele só mostra os nervos, que fazem parte aí do nosso sistema nervoso periférico. Tudo bem? Aqui do ladinho ele fala para a gente do hipotálamo e hipófise. Tanto o hipotálamo como a hipófise são duas glândulas que ficam aí na nossa cabeça, ou seja, lá no encéfalo, e elas funcionam como uma glândula mestra, liberando hormônios para o corpo. Então, ele diz que o hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central que regula as atividades da glândula hipófise. Tal glândula é chamada por alguns autores de glândula mestra, visto que os hormônios liberados pela hipófise são capazes de regular outras importantes glândulas do nosso corpo. Sendo assim, a relação do hipotálamo com a hipófise é um centro de comando importante que integra o sistema nervoso, glândulas e hormônios. Elas ficam lá no centro do nosso encéfalo. Nessa página seguinte, ele mostra aqui pra gente, ó. Deixa eu aumentar a tela, mas ele mostra aqui o hipotálamo. Ó, hipotálamo aqui. É bem pequenininha comparada com outras glândulas. E aí nós vamos falar dela agora. Aqui em cima, ele fala então da parte central do nosso sistema nervoso. A parte central, como nós vimos na figura anterior, ela vai ser formada pelo encéfalo e pela medula espinal. O nosso encéfalo, ele vai ser formado aí por órgãos que ficam abrigados dentro do nosso crânio. Já a medula espinal, ela é um órgão que fica protegido pela nossa coluna vertebral. Tudo bem até aqui? Bom, essas duas regiões, elas são revestidas, então, por um conjunto aí de membranas. E essas membranas são denominadas, então, de meninges. Quais são essas regiões? Esses dois hemisférios do nosso cérebro, do nosso encéfalo, eles são revestidos por uma membrana. Uma não, três. Essas membranas são chamadas de meninges. E aí, entre essas membranas, nós temos um líquido que é chamado de cefalorraquidiano. E ele tem a função de proteger esses dois órgãos contra possíveis choques mecânicos, além de fornecer substâncias necessárias para o bom funcionamento. Tudo bem? O encéfalo,
Ele vai ser formado aí pelo cérebro, toda essa parte que a gente vê, tanto de cima como lateralmente. Vai ser formado pelo tronco encefálico, que aqui ele não mostra para gente, e pelo cerebelo, essa parte aqui de trás do nosso cérebro. Então, o cérebro, ele vai ser o órgão mais volumoso que nós temos aí. Ele corresponde a 85% da massa total presente dentro aí do nosso crânio. E é um órgão também que mais demanda energia do nosso metabolismo, ou seja, do nosso organismo. Esse órgão sozinho, ele utiliza cerca de 20% do oxigênio total aí do nosso corpo. O cérebro ele é dividido em dois hemisférios, como a gente pode ver aqui, ó. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo, dois hemisférios. Na sua superfície, ela vai ser cheia de pregas e sulcos. Pregas e sulcos são esses como se fossem aqui buraquinhos, ó. Caminhos que tem aqui no nosso cérebro, ó. Que lateralmente a gente vê também que ele não é uma superfície lisa. Então, isso são os sulcos. A camada mais superficial do cérebro, ela é chamada de córtex cerebral. E ela é formada por corpos celulares e bilhões de neurônios. Essa região ela é responsável pela interpretação de informação complexa recebida aí pelo nosso organismo. E aí, dentro do cérebro, nós temos algumas partezinhas, que são chamadas de glândulas. Então, nós temos o tálamo, que é essa glândula maior aqui. Ele faz a regulação do estado de consciência, além da recepção e condução dos estímulos sensoriais para as áreas apropriadas que os interpretam. O hipotálamo, que é essa pequenininha aqui, é uma glândula também. Ele faz o controle da homeostase do organismo, isto é, regula o corpo para se adaptar a diversas situações do dia a dia, além de ser um órgão importante na secreção de vários hormônios, como nós já vimos anteriormente. Mas aqui embaixo aí do tálamo nós temos o mesencéfalo. Ele faz o controle da postura corporal pela regulação do tônus muscular. Então, quando você está aí todo deitado, todo largado na cadeira, e a professora fala postura, senta direito, coluna ereta, é essa partezinha aí do seu cérebro que manda a informação e faz com que você sente direitinho na cadeira. Embaixo dela, nós temos o que é chamado de ponte. Ela está relacionada a aspectos da movimentação do nosso corpo, regulando as contrações de vários músculos, contribuindo também para o equilíbrio e o tônus muscular. Embaixo dela, nós temos o bulbo raquidiano. Ele faz o controle dos ritmos cardíacos e dos movimentos respiratórios. E atrás, aqui na cabeça, nós temos o cerebelo. Ele faz a regulação da coordenação motora dos músculos com equilíbrio e postura. Tudo isso no nosso cérebro, lá no encéfalo. Então, ele é de extrema importância para a gente. Tudo bem até aqui? Na medula espinal, que também faz parte do sistema nervoso central, nós temos ela por dentro da coluna, que é por onde ela passa, ó, por dentro da nossa coluna vertebral. Então, ela é um órgão em forma de corda, ela tem cerca de 1 centímetro e meio de diâmetro, e ela também vai ser revestida por meninges. 3. Sua função principal é transmitir ao encéfalo as informações que vêm das diversas partes do corpo, e ela serve de ligação entre o nosso cérebro e os músculos, além dos órgãos efetores de movimento, os membros, por exemplo. A medula também é capaz de elaborar respostas simples aos estímulos ambientais, como retirar a mão rapidamente de um local que possa oferecer algum tipo de perigo, como um objeto cortante. E aí ele mostra para a gente aqui, ó, as vértebras. Nós temos aqui 4 vértebras. Entre as vértebras, aqui o azulzinho é chamado de disco intervertebral, ele é feito de cartilagem. Nós temos os nervos ao redor da medula espinal, que vão lá para a parte de todo o nosso corpo, braços, pernas, tudo. E
dentro